Você já viu um filme de Hollywood repleto de ação em que um avião faz um buraco na lateral e todos começam a surtar? As coisas começam a voar por todos os lados e as pessoas mal conseguem ficar em seus assentos. Bem, na vida real, um pequeno buraco no corpo da aeronave não vai causar tanto drama. No entanto, tem uma história incrível para contar sobre um piloto que conseguiu pousar um avião sem metade do teto. Dá para acreditar? Certifique-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado, pois esta será uma viagem alucinante. Em 28 de abril de 1988, um Boeing 737 da Aloha Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Hilo com destino a Honolulu, ambas cidades do Havaí. Antes desse voo, ele já havia feito 3 viagens curtas de Honolulu para Hilo, Maui e Kauai. Tudo estava tranquilo naquele dia e o tempo estava bom e calmo. Parecia que o percurso seria tranquilo. O capitão era Robert Schornsteimer e a copiloto era Madeleine Tompkins, ambos experientes com milhares de horas de voo no Boeing 737. Bem cedo naquela manhã, antes de decolar de Honolulu, Madeleine fez a inspeção regular e disse que tudo estava pronto para partir. Às 11 horas, eles saíram de Honolulu e foram para Maui e depois para Hilo. Quando chegaram lá, não saíram da cabine de comando nem verificaram o avião por fora. Não era uma exigência, então por que se preocupar? Às 13 horas e 25, o Boeing decolou para o trecho final da viagem de ida e volta, com 95 pessoas a bordo, 89 passageiros, 2 pilotos, 3 comissários de bordo e um controlador de tráfego da FAA que estava sentado no assento de observador na cabine de comando. A aeronave havia decolado normalmente e atingido a altitude de cruzeiro de 7.300 metros sem nenhum problema. Mas então, a cerca de 40 quilômetros de Kaului, as coisas ficaram totalmente fora de controle. Os pilotos ouviram um som alto de whooshing, seguido de um estalo, e em seguida uma rajada de vento tão forte que era ensurdecedora. Acontece que uma pequena seção do teto do lado esquerdo havia se soltado, fazendo com que o avião se descomprimisse de forma explosiva. E para piorar ainda mais a situação, a descompressão causou uma reação em cadeia que fez com que uma grande parte do teto se rompesse completamente. A parte que faltava tinha enormes 5 metros de comprimento e fazia parte da pele que cobria o Boeing desde a cabine do piloto até a área da asa dianteira. Os pilotos não tinham a menor ideia do que estava acontecendo quando o desastre aconteceu. A primeira oficial, que era a responsável pelo avião naquele momento, de repente sentiu sua cabeça se voltar para trás e então viu um monte de isolamento cinza e detritos voando pela cabine como se fosse um tornado. Enquanto isso, o capitão deu uma olhada ao redor e ficou chocado ao ver que a porta da cabine não estava em lugar nenhum e em vez do teto da primeira classe, ele estava olhando diretamente para o céu. A aeronave começou a inclinar-se de um lado para o outro, tornando difícil mantê-la sob controle. A tripulação na cabine de comando rapidamente colocou suas máscaras de oxigênio e o capitão assumiu o controle. Ele então iniciou uma descida de emergência em direção ao aeroporto mais próximo na ilha de Maui. Felizmente, todos os passageiros estavam sentados e a maioria com o cinto de segurança apertado, pois o sinal de segurança ainda estava aceso. Infelizmente, 3 comissárias de bordo foram pegas de surpresa. Uma delas estava perto do buraco e foi puxada para fora. As outras 2 foram jogadas no chão, sendo que uma bateu a cabeça com força e perdeu a consciência. A terceira tentou ajudar os passageiros e mantê-los calmos. Ao mesmo tempo, os pilotos tentavam desesperadamente avisar ao controle de tráfego aéreo que estavam com problemas. Mas havia dificuldade de comunicação até mesmo entre eles, devido ao barulho alto e ao fato de estarem usando máscaras de oxigênio. Por isso, tiveram que recorrer a sinais manuais para se entender. Além disso, não tinham certeza se suas mensagens estavam sendo ouvidas pelo ATC. Os controles do Boeing não estavam respondendo adequadamente, o que dificultava ainda mais o trabalho do capitão de pilotar. A primeira oficial estava fazendo o melhor que podia para ajudar o capitão a se comunicar com a torre. Foi somente depois que a aeronave desceu a uma altitude de 4.000 metros que o controlador finalmente recebeu o pedido de socorro e imediatamente começou a tomar providências para um pouso de emergência. No entanto, a torre de controle não estava preparada para uma situação como essa. Na verdade, foi preciso ligar para o 911, como qualquer outra pessoa normal faria em caso de emergência. O problema foi que o controlador não entendeu a gravidade da situação e não percebeu que os passageiros e tripulantes precisariam de ajuda médica.
Isso ocorreu porque a tripulação havia relatado apenas uma descompressão rápida e não conseguiu explicar toda a situação em detalhes. O avião estava em péssimas condições, mas o capitão estava fazendo tudo o que podia para pousar em segurança. Enquanto descia em direção ao aeroporto, o comandante ordenou ao primeiro oficial que baixasse o trem de pouso, mas a luz indicadora não acendeu. O Boeing também teve um problema com o motor esquerdo, que falhou ao se aproximar da pista. Apesar dessas dificuldades, o comandante usou o impulso reverso do motor que estava funcionando para tentar aterrissar. Foi uma tarefa difícil e perigosa, mas eles conseguiram pousar com segurança na pista. Os passageiros e membros da tripulação foram então evacuados. Foi um milagre que todos tenham sobrevivido, mas 65 pessoas ficaram feridas. Elas foram atingidas por destroços e pedaços do corpo da aeronave que estavam voando. Infelizmente, a equipe de terra não estava ciente da gravidade da situação e não tinha recursos suficientes para fornecer assistência médica imediata aos feridos. A primeira ambulância chegou 7 minutos depois do pouso, o que não era o cenário ideal. Além disso, havia apenas 2 ambulâncias em toda a ilha, que não podiam acomodar todas as pessoas feridas. Como resultado, foram usadas vans de turismo para transportar os passageiros até o hospital. Felizmente, 2 motoristas que eram ex-paramédicos prestaram os primeiros socorros imediatos aos feridos na pista de pouso. Enquanto isso, os mecânicos do aeroporto e a equipe do escritório levaram as vans para o hospital, que ficava a 5 quilômetros de distância. Apesar das circunstâncias caóticas e estressantes, apenas 8 pessoas sofreram ferimentos graves, mas todas se recuperaram completamente mais tarde. No entanto, a aeronave estava em péssimo estado e não era de admirar que não conseguisse suportar o estresse do incidente de descompressão. Apesar de sua idade não ser um problema, ela havia passado por muitas decolagens e aterrissagens que prejudicaram sua integridade. O ambiente salgado e úmido em que operava só fez aumentar os danos. Veja bem, os aviões são projetados para suportar um determinado número de ciclos de voo, e esse tinha excedido em muito a quantidade recomendada. Em sua maioria, os voos eram domésticos curtos, o que significava que ele tinha de decolar e aterrissar muito mais vezes do que o número para o qual havia sido projetado. Foi isso que levou o teto a se soltar durante o voo. Devido às más condições, ele não tinha mais conserto e teve de ser desmontado ali mesmo no aeroporto. O interessante é que, em uma entrevista após o acidente, uma passageira lembrou que tinha notado uma rachadura na fuselagem quando estava embarcando. Ela não contou à equipe de voo porque achou que não valia a pena, então eles não souberam checar. É importante lembrar que esses tipos de acidentes são muito raros hoje em dia. As principais companhias aéreas e aeroportos tomam várias medidas para garantir a segurança, e de acordo com a Universidade de Harvard, as chances de sofrer um acidente aéreo são de aproximadamente 1 em 1,2 milhão. Essa é uma porcentagem minúscula, e não sei quanto a você, mas eu acho isso muito reconfortante. E mesmo que algo aconteça, como o teto se soltar, é reconfortante saber que os pilotos são treinados para lidar com emergências e ainda podem pousar com segurança.